Olá, muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa que geralmente pensa positivo ou pensa negativo? Eu me lembro que desde pequeno os meus pais me ensinaram a pensar positivo. Quando eu jogava futebol e às vezes eu ia para um jogo sem confiança, com medo de perder e tal, meus pais me falavam: filho, pensa positivo. Então, graças a Deus eu tive esse ensinamento dentro de casa. É claro que ao longo da vida, nem sempre a gente se lembra daquilo que a gente aprendeu. É claro que em diversas ocasiões, ao invés de eu pensar positivo, conforme eu fui ensinado, conforme eu sei que é o correto, eu pensei negativo. Porque na hora H, na hora do vamos ver, a nossa mente às vezes dá um branco, a emoção fala mais alto do que a razão e a gente esquece daquilo que a gente sabe. É mais ou menos o que eu vi num programa de televisão em que a pessoa tinha que responder algumas questões para ganhar um prêmio e a pessoa virou e falou assim: nossa, assistindo o programa no sofá de casa é fácil. Agora estar aqui é muito difícil porque bate o nervosismo. Então, isso vale para a vida, né? A gente sabe as coisas que têm que ser feitas, que são certas, mas na hora de pôr em prática, bate o nervosismo, dá um branco, enfim. E eu estou falando isso para você não entender que existem super-heróis por aí, porque, como eu disse, sim, eu lembro dos meus pais me ensinarem quando criança a pensar positivo, mas nem sempre eu consegui colocar este ensinamento em prática. Mas, meu irmão, minha irmã, nada melhor do que o exercício para atingir o aperfeiçoamento, para atingir o nosso objetivo. Porque falar em pensar positivo não é um papo furado, não é frase de efeito. Tem respaldo bíblico, tem respaldo científico. A palavra de Deus diz lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando eu estava no auge de questões, de crises emocionais, eu tinha dificuldades sérias para dormir. Mas algo que me ajudava a pegar no sono era lembrar das promessas de Deus para a minha vida. Era lembrar daquilo que a palavra do Senhor dizia ao meu respeito, a respeito do meu futuro.
Sim, meu irmão e minha irmã, esse é um antídoto muito bom contra a ansiedade, porque, como dizia Billy Graham, eu já li a última página da Bíblia. Tudo vai acabar bem. Eu já li a última página da Bíblia. Tudo vai acabar bem. Palavras de Billy Graham. Porque se a ansiedade ela deixa nossa mente acelerada e cheia de pensamentos negativos, ler as Escrituras trazem à nossa memória algo que nos dá esperança, isto é, que Deus já venceu, que tudo vai terminar bem. Então, quando você traz à sua mente coisas boas, coisas de Deus para a sua vida, lembrar o que Deus fala para você, como por exemplo, eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, pensamentos de paz, pensamentos de esperança. Os meus sonhos são mais altos que os seus, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Quando você lembra daquilo que Deus fala para você através da palavra, que é a carta de amor dele para você, isso suscita na nossa mente esperança, pensamentos positivos. Então a Bíblia mesmo diz que nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que nos dá esperança. Deus não quer que nós fiquemos prostrados, enfermos, com a nossa mente doente, sofrendo com fantasmas. Não, Deus quer que a nossa mente esteja cheia de esperança. Ele quer operar uma metanoia, ou seja, uma mudança radical de mentalidade em nós. E como eu disse, meu irmão e minha irmã, ocupar a mente com pensamentos positivos faz bem à a saúde física, a saúde espiritual, e isso tem respaldo científico. Olha só que interessante. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, conseguiram comprovar o que a cultura popular e as filosofias orientais já pregam há séculos. Pensar negativo faz mal à saúde. A filosofia oriental, a cultura popular, a Bíblia Sagrada já diz isso há muito tempo, que pensar negativo faz mal à saúde. E agora a ciência ratificou isso, a ciência comprovou isso. Só que talvez nós vivemos em uma sociedade em que nós somos estimulados em certos aspectos a termos pensamentos negativos. Dependendo do que você assiste na sua televisão, você vive num poço de notícias ruins e depressão. Dependendo das pessoas às quais você convive, da mesma forma. Se você só convive com pessoas que reclamam da vida, que falam que tudo está ruim, como que você vai ser uma pessoa para cima? Se você se vê de maneira inferior a quem você é, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou ninguém, como que você vai ter pensamentos positivos? Sendo que a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, você só manifesta aquilo que você é. E se você é uma pessoa que se enxerga de forma inferior à natureza que Deus te criou, como que você vai ter pensamentos positivos e manifestar isso? Então, meu irmão e minha irmã, ter pensamentos positivos não é ir contra a realidade. Tem gente que acha que é isso, né? Que ter pensamentos positivos é você negar a realidade e viver num mundo de fantasia. Não é nada disso, não tem nada a ver. Sabe o que é ter um pensamento positivo? Eu vou usar uma ilustração bíblica para exemplificar.
Davi contra Golias. Davi era um menino, pastor de ovelhas, e estava munido com uma fenda e 5 pedrinhas de um riacho. E ele estava num campo de batalha contra Golias, que era nada mais, nada menos do que um gigante filisteu, armado até os dentes, com escudo, com espada, e que era um guerreiro militar. Agora, me responda. Se Davi fosse realista, assim, mas realista no sentido de fazer o cálculo ali perante os elementos que estavam diante dos seus olhos, segundo a realidade física e material, Davi sequer pisaria naquele campo de batalha? É claro que não. Agora, Davi, ele não olhou para as circunstâncias no sentido de ele não atrelou os seus pensamentos àquilo que estava apresentado naquela realidade. Não. Davi teve fé em algo maior. Davi soube enxergar além da realidade que estava posta diante dele. Isto é, Davi teve fé em Deus, que ele poderia vencer aquela batalha, e assim foi feito. Moral da história, vou te explicar para ficar mais entendido ainda. Em momento algum, Davi negou a realidade. Em momento algum, Davi achou que o Golias não existia, que Golias era uma miragem diante dele. Em momento algum, Davi achou que tudo aquilo era um teatro, que ele estava numa pegadinha. Não, Davi não negou a realidade que estava ali diante dele. Só que o pensamento de Davi não estava submisso àquela realidade. Davi soube enxergar além, e por isso ele teve fé. Pensou de forma positiva, isto é, que ele poderia vencer aquela batalha. Isso significa pensar positivo. Não é negar a realidade. É só ver além da realidade que está posta diante de nós. Entende, meu irmão e minha irmã? Pensar positivo é hoje você não ter dinheiro para pagar todos os seus boletos, mas é você não sucumbir diante disso, é você falar: hoje eu estou assim, mas amanhã eu creio que eu vou ser uma pessoa próspera. Ou seja, você não está submisso à realidade imediata, aquilo que está manifestado no presente. Não, você está enxergando além. Entende, meu irmão e minha irmã? Então comece a exercitar isso na sua vida hoje. Ah, mas eu sempre pensei negativo. Então comece hoje a fazer o contrário. Exercite, exercite. Que logo, logo você vai ser uma pessoa positiva, que vai enxergar sempre uma luz no fim do túnel. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança, não aquilo que te derruba, que te desmotiva. Não, traga à memória aquilo que te traz esperança. Amém. Meu irmão e minha irmã, se você foi edificado com essa palavra, eu desafio você a fazer algo simples, mas que pode mudar a vida de alguém. Mande esse áudio, envie essa mensagem do Café com Fé para pelo menos uma pessoa da sua lista de contatos no WhatsApp. Sabe por quê? Através disso você vai estar dando um presente para alguém, entregando uma mensagem que pode mudar para sempre a vida de um amigo, de uma amiga. Uma pessoa que às vezes está no fundo do poço pode ter um up hoje por causa dessa mensagem. Não por mim, mas porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela continua mudando vidas, redefinindo destinos
transformando histórias. Amém? Faça isso. Não vai demorar nada, mas o impacto na vida de alguém pode ser eterno. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.